Gente, é isso aí, não repara a bagunça, fiquem à vontade que vocês estão em casa. Eu vim falar rapidinho, só dar uma problematizada maravilhosa sobre o livro A Máquina do Tempo, do Wells. O que nós temos neste clássico da ficção? As polêmicas que eu consegui absorver, que eu consegui ver nos debates, principalmente no Scooby ali meio por cima, dei uma olhada, e as polêmicas maiores são: ele é capitalista ou é uma ode ao socialismo? Enfim, ele é acusado das duas coisas ao mesmo tempo, o que é genial. Eu acho isso um máximo, assim, dele ser socialista, dele ser comunista e dele ser capitalista, defender o capitalismo totalmente liberal e progressista. Eu achei isso o máximo, o fato de conseguirem enquadrar o mesmo livro, o mesmo texto, com o mesmo escritor, da mesma época, nessas duas vertentes, assim, nessas, tanto direita quanto esquerda ele serve. Beleza, tudo bem, tranquilo. Mas vamos lá, minha questão da problematização. Posso estar sendo muito doida ou pode que minha mente esteja muito pervertida, só que para mim, a máquina do tempo tem um início ali, quando ele viaja para o futuro, que ele, enfim, conta a experiência de futuro dele, meio pedófilo. O apreço que o viajante do tempo demonstra pelas criaturinhas pequenas, ele sempre salienta o fato delas dormirem juntas e se amontoarem e serem muito belas, enfim, ele tem a Wina, que é a pequena criatura que ele se apega, que ele se, teoricamente, toma para proteção dele, mas ele sempre salienta muito o quanto elas têm um ar infantil, e isso não o afasta delas, assim, isso não faz com que ele tenha esse relacionamento, assim, de certa forma. Para mim ficou subentendido um relacionamento afetivo com a Wena, e me incomodou. Eu parei de ler no início, quando ele começa a falar sobre eles dormirem todos juntos e sempre frisando o quanto eles tinham um jeito infantil, um jeito de crianças, que pareciam crianças, papapá. Não gostei, assim, fiquei incomodada. Achei um olhar bem complicado, bem doentio nessas criaturas. Segundo ponto é que a gente tem a visão do homem branco colonizador superior a tudo e a todos, né? Então, assim, ele vai pro futuro. Ele foi capaz de construir na época dele uma máquina do tempo. Mas quando ele vai pro futuro, é como se ele estivesse chegando numa ilha. Essas pessoas do futuro é o retrato da colonização, assim, são pessoas que não conhecem, que se deslumbram com o fósforo e se deslumbram com todas aquelas pequenas coisinhas, aqueles badulaquinhos que ele carrega com ele. E eu achei isso de uma visão tão colonizadora, assim, que aquilo foi a força, sabe? Foi bem complicado de aguentar. E aí, assim, ó, ele é o ser superior da época dele, ele viaja para o futuro, e aí todos eles são mais ignorantes, mais passivos, mais lascivos, enfim, são todas as outras coisas, são primitivos, eles são... É o homem branco chegando, colocando o pé onde não foi chamado. Ele fala sobre o canibalismo em algum momento, assim, enfim. Eu achei essa história, toda essa história, vamos dizer assim, vocês vão me dizer, Ju, não julgue pelo que a gente sabe hoje. Claro, hoje a gente tem outras tecnologias, mas eu achei mesmo, tentando me colocar lá, tentando voltar pro tempo do livro, eu me senti lendo um livro de um homem voltando para o passado e revivendo grandes expedições do passado, e de forma alguma sendo científico e futurista e sendo à frente do seu tempo. Então, assim, Máquina do Tempo é um livro que eu recomendo? Não. E eu não gosto de gravar vídeos falando mal de livros, mas esse particularmente, por esse ponto, esses
dois principais pontos, assim, tanto da colonização quanto da pedofilia ali, aquilo me incomodou muito, sabe? Eu tinha, quando eu era adolescentinha, bem jovenzinha, deixa eu ver. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Eu tinha um recorte guardado e foi o David Bowie. Era uma frase do David Bowie que saiu no jornal, na Zero Hora. E era uma parte na contracapa do segundo caderno deles, do caderno de cultura e enfim. E aí na contracapa do caderno tinha uma partezinha ali que tinha a foto da pessoa e tinha uma frase, e a frase desse famoso. Enfim, e eu recortei, eu me lembro na época, eu tinha colado no meu roupeiro, uma frase do David Bowie que falava sobre a mentalidade das pessoas da época, vendo como funcionava o movimento hippie, o rock and roll de todas as décadas passadas ali. E aí ele colocava na frase que reduzir-nos a criaturas que transavam como coelhos não é mais do que mera projeção das suas fantasias. Então, para mim, a máquina do tempo não é mais que a mera projeção colonizadora e doentia de um homem do seu tempo passado, bem passado, e que não precisa ser revivido nem revirado. É isso, me contem mais, me contem se vocês leram A Máquina do Tempo, me contem a sensação de vocês, se vocês já tinham visto por esse olhar, ou se vocês já ouviram discussões sobre essa abordagem que eu gostaria realmente de saber e até participar. Então é isso, beijos e até mais!